Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor para a igreja. Deus é fiel e Ele continua falando, irmãos. Sem amor nós não somos nada. E Ele é o amor, a prova do amor dele está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Não existe adjetivo para explicar o amor dele. O amor dele por mim e por você. Nós estamos aqui porque Ele nos amou primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero te convidar rapidamente a ler comigo Juízes, no capítulo de número 6. É uma palavra muito conhecida. Aleluia. Versículo 11. Juízes 6 e 11. Vai dizer assim a palavra do Senhor: E veio um anjo do Senhor, assentou-se debaixo de um carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, o Abierzita, e Gideão, seu filho, debulhava o trigo no lagar para o esconder dos midianitas. E agora eu quero que você leia comigo o versículo de número 37. E eis que porei um novelo de lã na eira. Só até aqui. E eis que porei o novelo de lã na eira. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, estamos diante de um texto muito conhecido. Todos nós aqui já ouvimos falar de Gideão. Gideão, ele estava numa situação complicada. Diante de um povo que havia se perdido. O povo se corrompeu. Ele é descendente de Manassés, o primogênito de José. Só que Manassés significa aquele que Deus fez esquecer. Deus deu a José um filho e ele pôs o nome de Manassés. Por quê? Porque esse filho fez com que José esquecesse tudo aquilo de mal que ele passou. Ele esqueceu de todo o seu sofrimento quando ele teve a alegria de ter o seu filho. Só que muitas das vezes nós não podemos esquecer daquilo que Deus fez conosco. Quando esquecemos da tristeza, também esquecemos de valorizar aquilo que Deus fez por nós. Diminuímos aquilo que Deus fez. E agora Gideão está lá. Ele vai dizer: Senhor, mas eu sou o menor da casa de meu pai, eu sou o menor da tribo de Manassés. Ou seja, eu sou esquecido e ainda sou pequeno. Deus não está preocupado com o teu tamanho. Ele confiou coisas grandes na tua mão. Ele confia coisas grandes na mão de pessoas pequenas, para que o nome dele seja glorificado. Ei, você é pequeno? Por isso que Deus te chamou para coisas grandes. Só que você é pequeno e você fica esquecido. Por quê? Esqueceram. É descendente de Manassés. Não tem nada para lembrar. Ei, não vale a pena. Esquece ele. Deixa ele quieto. E agora você vai começar a criar subterfúgios. Vai criar atalhos para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Deus não te chamou para tomar atalho. Ele te chamou para seguir aquilo que Ele te confiou. Só que Gideão, ele cria uma estratégia para poder conseguir sair, para conseguir fazer. Entenda uma coisa. O lugar de malhar trigo é na eira, não é no lagar. O lagar é lugar para pisar uvas, para fazer vinho. O lagar era cavado na terra e ele ficava a um nível inferior. E colocavam-se as uvas e vinham pisando. E tinha lá na ponta um cano aonde saía o sumo, já triturado, para que se fizesse o vinho. Então ficava num local escondido. Ele foi levar o trigo e começou a malhar e começou a bater. Ei, para de tentar bater e de tentar malhar no lugar que tem que pisar. Deus te chamou. Se Deus te chamou para malhar, vai para a eira. O lugar de malhar é na eira, mas o de pisar é no lagar. Se Deus te colocou no lagar, pisa.
Não tenta malhar no lugar que é para pisar. E nem tenta pisar no lugar que é para malhar. Nós temos que entender aonde Deus nos colocou. Você vai começar a frutificar e a fortalecer. Você vai começar a dar fruto. Você vai começar a crescer e a desenvolver o ministério que Deus te colocou quando você entender aonde você está. Gideão achou que estava fazendo uma coisa boa. Mas eu estou tentando me defender, estou tentando me resguardar, eu estou tentando ficar escondido, eu estou tentando ficar esquecido, eu vou me esconder aqui para ninguém me ver. Mas os olhos do Senhor são como chama de fogo. E Ele está procurando, Ele procura ativamente aqueles que são fiéis. E os olhos do Senhor encontrou ele lá, dentro de um lagar. Ei, não se preocupa não. Jonas estava no fundo do ventre da baleia, no fundo de um oceano, e os olhos do Senhor encontrou ele lá. Então Ele vai te achar, Ele vai te buscar, Ele vai até onde você está. Mas entenda, Deus te chamou para fazer coisas grandes, e agora Ele está lá, malhando trigo. Aí vem o anjo do Senhor, e o interessante é que a expressão é o anjo do Senhor, não foi qualquer um. Quando Deus se apresenta para você, querido, Ele vem de uma forma pessoal. Ele vem de uma forma íntima. Ele vem com um convite para você. Para quê? Para mudar a situação. Gideão estava acostumado a fazer a coisa certa no lugar errado. Ele se habituou, se acostumou. Para quê? A justificativa dele era dizer que é só assim que eu consigo sobreviver. Deus não te chamou para apenas sobreviver. Ele te chamou para crescer e prosperar. Não se constranja, não se convença de que você está só sobrevivendo. Não, o nosso Deus é grande, Ele nos chamou para coisas grandes. Não se acostume com isso. Você pode até viver no pasto, mas não se acostume com o pasto, porque tem mesa preparada para você. Enquanto Davi estava lá no pasto, ele estava escrevendo um salmo e fala assim, ó: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Você pode estar no pasto, mas a tua mente tem que estar no reino. E agora Gideão está lá malhando o trigo, o anjo vai e conversa com ele. Ei, Gideão, o Senhor é contigo. E aí ele vai questionar. Eu me vejo nessa situação. Senhor, por que tudo para mim é mais difícil? Por que tudo para mim e para você é mais difícil? Enquanto os outros têm vida boa, tem tudo fácil, tudo acontece, para nós que somos crentes, tudo é mais difícil. Essa pergunta não é de agora, ela é antiga. Gideão vai fazer essa mesma pergunta. O anjo do Senhor está ali palestrando com ele e vai dizer: mas se Deus é comigo, por que tão grande mal nos sobreveio? O que está acontecendo? E agora o anjo do Senhor vai virar para ele e vai dizer: ei, se preocupa não, você pode ser até pequeno, você pode vir da menor tribo, você pode ser o menor, você pode estar esquecido, mas o Senhor ainda é contigo, varão valoroso. Estamos aqui no culto de varões, é o último culto do ano. Como é que você começou o seu ano e como é que você está terminando ele? Lembra de que o Senhor te chamou como homem valente, como mulher valente. Não se renda, não se entregue, continue lutando. O Senhor vai lembrar de você, o Senhor vai te olhar, o Senhor vai te achar. Mas o que aconteceu, pregador? Por que isso aconteceu? Porque ele se escondeu. Muitas das vezes nós damos desculpas e nos escondemos para justificar aquilo que nós estamos fazendo. Ele diz: não, mas essa é a única forma de dar certo. Não, Deus não está preocupado com a limitação humana. Ele trabalha na categoria do sobrenatural. Nós somos limitados, mas Ele é ilimitado. Ele é grande, poderoso. Ele é o dono de todas as coisas. E agora Gideão, ele vai e ele começa com esse diálogo. E quando ele vai no meio desse diálogo, você lê o texto, você vai ver que ele vai se apresentar. E ele vai apresentar um sacrifício.
E diante desse sacrifício, desce fogo do céu e consome. E aí ele vai se dar conta de quem é que estava falando com ele. Muitas das vezes, é na hora do sacrifício que nós vemos quem é Deus na nossa vida. É quando o negócio aperta, quando o negócio fica difícil, fica ruim, é que nós vemos a mão de Deus atuando na nossa vida. E aí ele vai entender, ei, meu Deus, ai de mim, porque esse era o homem de Deus. Eu vi, ele fica impactado com aquela presença, e aí ele entende. Quando ele entende, ele vai mudar o seu cenário. Quando você começar a entender o propósito de Deus, você vai mudar de atitude e vai mudar de cenário. E aí a gente lê o versículo 37 que nós lemos aqui, e vai dizer que agora ele vai para o lugar aonde ele devia estar desde o início. Aí ele vai pegar e vai botar um novelo na eira. E, aleluia. Ele devia estar na eira desde o início. Mas não se preocupa não, pode demorar para chegar, mas você vai chegar onde Deus quer que você esteja. Pode levar o tempo que for, mas Ele vai te colocar na eira. É porque é na eira que Ele mostra quem é e quem não é. É na eira que Ele vai começar a mostrar o sinal. Quando Ele coloca o novelo, e Ele vai fazer um voto com Deus, Ele vai dizer assim, Senhor, se o Senhor é mesmo comigo, eu vou colocar aqui um novelo de lã no meio da eira. No outro dia, o orvalho vai estar sobre todo o campo e o novelo de lã vai estar seco. Na eira que Deus começa a se revelar. Na eira que começa o campo de batalha na nossa vida. Enquanto você está escondido, você não consegue guerrear, porque você não consegue ter a visão, você está limitado. Mas quando Deus te coloca na eira, a sua visão abre. Quando Deus te coloca na eira, Ele começa a te provar. Quando Deus te coloca na eira, Ele começa a fazer milagres na tua vida, porque você chegou aonde Deus queria que você chegasse. No meio da eira, Ele coloca o novelo, e o novelo aparece seco, e todo o campo, todo o orvalho molhado. E aí Ele vai falar, Senhor, mas eu ainda não acredito, eu preciso de mais. Ei, se te mostrares frouxo, no dia da angústia, certamente a tua força será pequena. Mas se tu tiver fé, ei, bota a tua fé em ação. Confia naquele que te enviou, porque você vai viver o sobrenatural. E agora ele vai, Senhor, mais uma vez. Então eu quero que agora o contrário. Eu vou colocar de novo o novelo na eira. Eu já entendi que eu tenho que estar na eira, mas eu só vou se o Senhor estiver comigo. Ele coloca agora o novelo. E ele faz a oração diferente. E ele pede para que o novelo, aleluia, ele pede para que o novelo esteja molhado e todo o campo esteja seco. E ele vai na manhã seguinte, ele pega e ele tira o novelo de lã, espreme e enche uma taça. Ei, você vai começar a viver o melhor de Deus quando você estiver no lugar certo. Quando você começar a fazer as coisas certas, Ele vai começar a fazer milagres na tua vida. E ele vai para a eira. E agora ele tem a certeza de que ele está no lugar certo, de que Deus está com ele. Agora esse homem não é ninguém para ele mais. Agora ele vai liderar. Agora Deus vai colocar no coração dele uma ousadia tão grande, que ele no meio da noite ele quebra o altar de Baal. Ei, Deus está te dando agora ousadia e força para destruir o altar do inimigo na tua vida, na vida da tua família, na tua casa. Porque quando você está no lugar certo, Ele vai te encher de coragem, de vida, de vitória, para que você possa vencer com Ele as batalhas. E Ele se levanta durante a madrugada e derruba os altares de Baal. E agora todo mundo, você é louco, vão atrás do pai dele, esse homem vai acabar com a gente. Agora ele foi destruir o altar, não tem mais o que fazer. E aí Deus vai pegar aquele improvável, aquele que estava escondido, e vai dizer, Gideão, convoca um exército. Senhor, um exército? Um exército. Quantas pessoas, Senhor?
Olha, eu vou chamar muita gente. Aí Deus está falando, ei, eu não estou preocupado com quantidade, eu trabalho com qualidade. Mas ele convoca o povo, cerca de 35 mil homens são chamados. E aí Deus, ele olha para aquela multidão, vai dizer, Gideão, tu já está no lugar que eu quero, tu já está na eira, eu já provei a você que eu sou contigo, manda esse povo embora, tem muita gente. Deus não gosta de trabalhar com muita gente, Deus gosta de trabalhar com os verdadeiros, Deus gosta de trabalhar com os sinceros, Deus gosta de trabalhar com aqueles que estão na mão dele, com aqueles que estão na posição, com aqueles que estão na eira. Não adianta ter muita gente. Ei, tem muita gente, tira. Manda, aqueles que são covardes e fracos, volte. Imagina um homem, 20 e tantos mil voltaram. Senhor, agora já está bom, né? Nós vamos enfrentar os midianitas. Os homens têm acabado com a gente, têm derrotado a gente, estão fazendo coisas conosco durante tanto tempo. O Senhor sabe o que a gente está vivendo. Então, vamos tentar ir com esses 10 mil aqui, vamos ver o que dá. Deus disse, não, ainda tem muita gente. Ei, desce um pouquinho mais. Vamos ali até o rio. Leva eles para beber água. Aqueles que tomarem e trouxerem na boca. Aleluia. Ei, quando Deus faz isso, quando Deus manda Gideão levar eles até a água, Deus está mostrando uma coisa muito maior. Muita gente não entende isso aqui, mas eu vou te trazer nessa noite aquilo que Deus colocou no meu coração. Quando Deus manda Gideão levá-los até a água, Ele separa os que trazem dos que abaixam. Por quê? Por quê, pastor? Você pode me perguntar por quê? Porque aquele que traz, ele está buscando. Deus não quer quem simplesmente vai de qualquer maneira. Deus quer aqueles que buscam. Ei, Deus está dizendo, enquanto você me buscar, eu faço com você maioria. Enquanto você estiver me buscando, enquanto você estiver trazendo, eu vou entrar com você. Você vai ser mais do que vitorioso. Deus não quer quem simplesmente pega. Deus quer quem busca. Não adianta você ter uma igreja enorme, lotada de gente, sem qualidade, sem pessoas que busquem, com pessoas vazias, com pessoas que simplesmente querem qualquer coisa. Não, Deus não chamou você para qualquer coisa, Deus chamou você para buscar. Quando Deus ele convida Eliseu a entrar, ele diz, continua, vai buscando, vai mais profundo. Por quê? Porque quanto mais busca, mais tem. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Deus está dizendo assim, não se preocupa com a quantidade, se preocupam com aqueles que estão buscando. Um culto desse, um frio desse, mas olha quantos estão buscando aqui. Tinha tudo para estar em outro lugar. De repente você teve convites, mas você disse, não, eu preciso ir lá buscar, porque lá tem água, lá tem fonte, lá tem água, lá vai fazer aquilo que eu buscar, vai fazer algo novo na minha vida. E agora, ele começa a olhar, ele separou, ele olha para trás, daqueles que buscaram, só 300. Pastor, como é que você vai para uma guerra contra os midianitas? O exército deles era cerca de 50 mil homens. Como é que você vai contra 50 mil com só 300? Mas eles esqueceram de uma coisa. Eles estavam na eira. A eira é o campo de batalha divino. A eira, o dono da eira, é aquele que vai determinar o final do jogo. É aquele que vai determinar o resultado do jogo. O resultado da guerra é determinado pelo dono da eira. Sabe por quê? Porque o dono da eira é aquele que tem na mão a pá. Ei, o dono da eira, ele vai pegar e vai começar a jogar para cima. E aí vem o vento do Espírito e vai... O vento vai passando e vai levando, e vai espalhando aquilo de quem tem e quem não tem, e vai separando quem é e quem não é. Aquele que está vazio vai, mas o que está cheio fica. O dono da eira, ele joga para o alto com a pá, e aí vem o vento. O
o Espírito Santo vai passando e vai dizendo: ei, se preocupa não. Se está cheio, fica. Mas se tiver vazio, vai embora. Ei, pastora, não se preocupa não. Tem vento que não é para derrubar, é para fazer crescimento. Sabe por quê? Porque o vento vai tirar a semente que está morta. Aquilo que está só a casca, o vento leva. Mas aqueles que têm coisa dentro, aqueles que têm princípios, aqueles que têm raiz, aqueles que têm conteúdo, esses ficam. E com esses, na eira, o negócio dá certo. Deus te chamou nessa noite para lutar uma guerra. Mas vocês têm que estar no local certo, na hora certa, na palavra daquele que te enviou. Porque o dono da eira possui na mão a pá. E é ele que vai separar o joio do trigo. É ele que vai separar o cheio do vazio. E é ele que é aquele que batiza com o Espírito Santo, mas também manda para o fogo aqueles que não têm nada. Então, meus queridos, nessa noite, entenda que você foi chamado para coisas grandes. Você, não importa se alguém te esqueceu, porque Deus não esquece. Manassés, o menor da casa de Manassés, Gideão, foi chamado por Deus para fazer coisas grandes. Mas ele só começa a exercer quando ele sai do lagar e bota os pés na eira. Então Deus está dizendo para você nessa noite: saia do lagar e comece a ocupar a eira. Comece a caminhar para o local onde Deus quer que você esteja. Missionária Mariana, por favor, para adorar o Senhor. Aproveite essa oportunidade. Aproveite para buscar. Aproveite para se alimentar. Aproveite, porque o fruto, o teu trabalho vai gerar frutos, vai gerar resultados. Louvado seja. Louvado seja Deus. Para os irmãos, aleluia. Irmãos, eu confesso que aleluia, para louvar o Senhor é a coisa que eu mais amo na minha vida. Mas o Senhor vai mudando as coisas de acordo com o que o tempo vai passando, o Senhor vai nos aperfeiçoando, né? E os louvores que eu pensei em louvar, por incrível que pareça, os irmãos já louvaram. São os hinos que eu mais gosto. O hino que eu gosto de cantar, a irmã cantou. Ainda que... Eu falei assim: Jesus, o negócio vai ficar estreito, porque toda vez, irmãos, que eu ouço essa música, o Senhor vem e dá uma chacoalhada, sabe, daquela que ele fala assim: mas Senhor, as pernas chegam a bambear. E isso para mim não tem preço. Estar na presença do Senhor e poder sentir a presença dele, enquanto ele me lembra que por mais difícil que esteja a minha vida, por mais difícil que o momento que eu esteja passando, eu não tenho para onde ir. Porque eu só posso correr para Ele. A palavra dele diz: para onde nós iremos, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem aquilo que nós precisamos. Eu vou tentar louvar o Senhor com um hino que eu gosto muito. Mas eu quero pedir que os irmãos me ajudem. Eu venho de uma igreja pequenininha. E aqui eu acho muito bonito, eu acho muito chique. Eu não estou acostumada com isso tudo, não. Então, se eu errar, os irmãos me perdoem, mas cantem comigo. Me aproximei, permaneci. O teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci. O teu olhar me consumiu. E eu sou
estejamos no lugar certo. Mas uma coisa que eu aprendi é que a gente pede que o Senhor venha nos queimar, mas a gente não tem cuidado para que a chama não se apague. A gente só pede para o Senhor queimar e a gente não tem cuidado do altar como deve. E aí, o Senhor já acendeu a chama uma vez, mas cuidado, a chama depende de nós. E eu queria te convidar a fazer essa oração comigo nessa noite. Senhor Deus e Pai, exaltado, engrandecido, adorado, seja o teu nome, Senhor, em toda a terra. Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que vive, aquele que reina, aquele que é exaltado entre as nações. Pai, a tua palavra diz que o teu nome será exaltado em toda a terra, e toda a terra está cheia da tua glória. Nesse momento, Espírito Santo de Deus, aquele que queima, aquele que arde dentro de nós. Ah, Senhor, que essa chama venha se manter acesa para o Senhor Jesus. Mantemos, ó Deus, a chama viva da tua volta. Ó Pai amado, acende a nós, ó Pai, uma vez mais, esse fogo do teu Espírito Santo. Não deixa a chama, Senhor Jesus, apagar da tua presença, da tua vida que está próxima. Venha reavivar o teu povo. Venha reavivar o teu povo. Venha reanimar, venha incendiar. Venha, Senhor Jesus, nos encher. Na certeza da tua volta, na certeza que o Senhor vai nos buscar, ó Pai. Nos faz, Senhor, ficarmos firmes no lugar onde o Senhor nos colocou, ó Pai, para que assim façamos conforme a tua vontade. Espírito Santo do Senhor, que está sobre esta casa, vem, Senhor, sobre os quatro pontos deste lugar sagrado. O vento veemente impetuoso, aonde vem enchendo toda a casa. Ó Senhor amado, como a tua palavra diz. Espírito Santo, vem encher o teu povo. Ah, Senhor, vem encher de ousadia. Vem encher de intrepidez. Ah, Senhor, vem encher o teu povo. Espírito Santo de Deus. Ah, Jesus. Venha, Senhor Jesus, colocar sobre nós uma unção diferenciada agora. É, Senhor, para pisar na terra em que nós vamos. Para, Senhor Jesus, aonde nós colocamos a planta do nosso pé. Ó Deus amado, vai conosco. Vai conosco. Vai conosco, Senhor. Vai conosco, Senhor, para pisar dentro da casa. Vai, Senhor, conosco para pisar no país em que nós vamos. Vai, Senhor, conosco pisar nas terras que nós vamos conquistar. Espírito Santo, aquele que não nos deixa só, aquele que é o nosso companheiro. Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha nos encher. Ah, Senhor, de graça, conhecimento da tua palavra, para pregoar a tua palavra em qualquer canto que nós formos. Espírito Santo de Deus, se porventura alguém entrou nesta noite, Senhor, pensando em parar, ou pensando em desistir, ou falando eu não aguento mais, ó Deus, que essa pessoa saia daqui hoje com a certeza de que o Senhor é por nós, de que se o Senhor é por nós, não existe, Senhor, não tem arrendamento, não tem, Senhor, conta de luz, não tem, Senhor, contas a pagar, que o Senhor do céu não resolva. O Senhor dá uma da dizer nesta noite à tua igreja que o Senhor é um Deus de provisão. O Senhor é um Deus que provê. Aonde não há recurso é ali que o Senhor está.
sou eu quem faço, Yoshonokya Senangandaya Sérgia. Sou eu é quem dou, Yasenankandoya Sérgia. Ainda que pareça que não vai dar, Yasondokoya Sérgia. Sou eu o Senhor que mostra, Nokolandaraya Sérgia, que eu não trabalho com muita gente, Odou, que aseneia, andarai, que aqueles que estão, Edeko, não Koyasérgia, Oyasunuki andaya Sérgia. Sou eu quem estou provendo, eu comandai a Sérgia. Elevando que andai a Sérgia, porque tenho visto aqueles que são fiéis na minha casa, eu dou andai a Sérgia. E tenho visto que andai a Sérgia, e tenho feito eu candoi a Sérgia, andai a Sórgia. Tenho feito eu, anaia comanda cai a Sérgia, condoi a Sérgia. Tô eu mandando no vento, eu comandai a Sérgia. Mas esse vento é que andou a Sérgia, é para colocar tudo no lugar, que andasse, né, quando coi a Sérgia, porque aqueles que não estão, mandai a Sérgia, andai a Sui, aqueles que não estão no mesmo propósito, tandacaia, mandou comandai a Sérgia, estou eu tirando comandai a Sérgia, para que não venha influenciar a Nai que andou a Sérgia, aqueles que têm a visão, mandou coia que andai a sai, a visão que eu coloquei é na candoi a Sérgia, anamandu que ai a sai, anda candoi a sai, a visão que eu coloquei dentro deste lugar. Tem gente que esqueceu, andou comandai, que o lugar onde pisa é santo, no comando que nada mandaragai. Tem gente entrando do comando e a Sérgia. Tem gente que entrou da que andará na candoiaçá, achando que aqui era qualquer lugar. Que a Sérgia nai, mas aqui é a minha casa, o do comandai a Sérgia, e eu sou o dono do comandai a Sérgia, e nem manda cando e a Sérgia andará a Sérgia, e eu ainda faço o mandai a rabado que a Sérgia, para ver que eu não aceito tocando a chore e andar a Sérgia, qualquer coisa, em amando que a Sérgia mandaia. Ele é bandai que andou e sai. Pode vir bonito, te que andou e bandaraga Sérgia. Pode vir penteada, labanduí que a Sérgia andará. Pode vir achando que tá bonita, mas eu conheço no comando. Eu conheço do comando a Garaba Sérgia. Eu ouço as conversas e decanto e a Sérgia que andou passando para dar candaia a Sérgia andaraba Sérgia. Alada que andou Sérgia, que andou falando desta casa. E de que andou Sórgia, da mesma casa que tem cuidado e tem subido de qualquer maneira, tem vindo de qualquer maneira na minha casa. Alabando que a seneia do que andará a Sérgia, mas aquele povo que ainda me busca, e não mandou que a Sérgia andará a Sérgia. Nessa noite eu digo que eu não deixo, não comai a Sérgia. Eu não deixo, lobandacai a Sérgia andará a sor. Eu não deixo de qualquer maneira, candoi a Sérgia. Alabadai esse né candocoi a Sérgia. Eu ainda ajo do que a ser. Alabandui que a ser é mandagai a Sérgia. Eu ajo com justiça no meu tempo, do jeito que eu quero. Alabandacai a Sérgia. Enemantui que a ser ne mandará a Sérgia. O que eu digo ao meu povo é de candai a Sérgia. E nem mandou que a seremanda caia chega. Guarda o teu coração, de candoia sai. Lemanda caia, sorgue andará a chega. Guarda o coração, mandou que a serenda da caia serga. Porque dei que andou a sarga. Alabanduí, tá chegando o tempo, não comandará a serga. Alá que a sui, que anda a sei, alabando cair. Vai chegar um tempo do que a ser,
que conversas estranhas vão chegar, abandui que a senecanto e a sérgia, e que vão dizer, olha sei que andou e a sérgia, rabadaca e a sérgia, aonde eu não estou nisso, olha sei, anda e a sérgia, vão começar a dizer algumas coisas que eu não digo, que eu não falo e que eu não faço, maracalabandarabacheg, andarabassai, para quem não está vendo, olha senecando e a sai, para quem vê com qualquer olhos, com os olhos desta terra, vão achar que são prodígios e milagres. Onoide que andou e a sergue andarabachébia. Mas para aqueles que continuam buscando a minha presença, darei eu um espírito de discernimento, para que não sejais enganados. Oriandarabachébia. Onomanto e que andarabachórgia. E essas coisas hão de acontecer. Para que se cumpra a minha palavra. Onomanto e que a senecando e a sei. Alabantaia que a saio. E digo aos meus servos, ai, chono que a segando e a sai. Continue buscando a minha presença. No comando coia sergia naia da caia som. Tenho muitas coisas ainda a revelar-vos. Eba caia sergia. Tenho eu visto, ó Deus, tenho eu visto que muitos têm pedido a minha presença. E por esses dias eu, descerei sobre as vossas vidas, com os sinais que eu ouço as orações, que eu ouço a oração desta casa. Tenho eu ouvido a oração deste lugar. E farei eu grandes maravilhas através desta casa. Farei eu grandes coisas neste lugar, nesta nação. Porque eu, Senhor, tenho pressa em buscar, tenho pressa em salvar. Por isso, digo aos meus filhos, estais vigilantes, estais atentos, para que nenhuma outra palavra, nenhuma outra palavra que seja diferente da minha, venha encher os vossos corações. Derecanto nenene mandarabashei, elebando kagaya sene que andarabashene kaya sai, elebanho show que a candaraya sene cando ya se, derramo ya ser que andaya so, decanto ya sono coia sergia, derramo eu nessa noite, coio barabasei que ando ya sai, espírito diferente, olobandai, erebanda kaya sergia, olokaya sergia, andaya sup, andaya, ai, ele canto no comanda ya sei, tenecando ya sai, eu no coma ya sergia, derramo eu espírito, alabadakaya sergia, andarabashai, de discernimento entre o meu povo, elebandakaya sergia, andarabashai, alabandakaya sergia, andarabashabia, elebandaya sergia, elemandokiase, eia sup, anakaya, arabaya, arabashonekaya sergia, receba o meu espírito, rabacalabarabarabachotianai, elecandoia sergia, andaya sergia, elemandagaya shai, elemandarabarabasergia, guardai as minhas palavras, arabacaya sergia, elemandacaya supia, para que não venhais, erebandocaya sergia, cair nas ciladas, ayassou, que andaya sergia, que o inimigo tem preparado, rebacalabachequia, e assim, aradacoia sergia, namaya supia, a minha graça e a minha paz eu vos deixo, lebandaraiasse.